Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai gravar a aula sobre hipotireoidismo, especificamente, tá? Que eu tinha prometido aí pro pessoal do curso de cardio, né? Que a gente vai falar um pouquinho de tireoide e procurei colocar algumas coisas da orto para vocês entenderem como a gente avalia a tireoide, tá? Então, vamos lá. Só para lembrar, né? Isso é coisa que a gente já sabe, mas a glândula tireoide, então, é uma glândula em forma de borboleta, né? Tem 2 lobos e fica localizada na parte anterior do pescoço, logo abaixo da região conhecida como pomo de Adão, ou popularmente o gogó, né? Então, é uma das maiores glândulas do nosso corpo e ela pesa entre 15 a 25 gramas. Age na função, então, dos órgãos importantes como coração, cérebro, fígado e rins. Depois eu vou mostrar a função dos hormônios T3 e T4 em diversos sistemas, mais pra frente aqui. Interfere também no crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes, na regulação dos ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração, no humor e no controle emocional. Tá? É fundamental estar em perfeito estado de funcionamento para garantir o equilíbrio e a harmonia do organismo. Então vamos lá. Os 2 principais hormônios, né, são o T3 e o T4. Então a triodotironina e o T4 a tiroxina, tá? Tem a calcitonina que a tireoide produz também. Sim, tá? Mas não é o nosso foco hoje para falar do hipotireoidismo. Então esses 2 hormônios atuam em todos os sistemas do nosso organismo. Quando a tireoide não está funcionando adequadamente, pode liberar hormônios em excesso. E aí a gente teria o chamado hipertireoidismo, ou então ainda teria com hormônios T3 e T4 insuficientes. Aí eu chamo de hipotireoidismo, que é o nosso foco. Só para lembrar aqui da síntese dos hormônios, né? A gente tem a síntese deles a partir da tirosina. E aí veja que a gente tem algumas reações enzimáticas. Tem uma iodinase ali no meio para produzir a monoiodotirosina. Aí tem uma peroxidase que vai produzir a triodotironina, que é o T3. E aí tem uma reação depois para a transformação do T3 em T4. E aí ela é vice-versa, né? Também a transformação do T4 em T3, conforme a necessidade, tá? A gente vai falando mais disso. Então, olha lá, síntese, armazenamento e secreção dos hormônios. Então, o T3, ele tem uma menor secreção, tá? É o mais utilizado. Tem um efeito biológico muito maior, né? Acho que vocês viram já isso na graduação. O T4 tem uma maior secreção, porém é menos ativo que o T3. Então, o T4 ele como se ele é o que fica em maior concentração no sangue disponível para qualquer momento, conforme a necessidade, a gente transformar ele em T3, tá? As funções dos 2 são as mesmas, mas diferem quanto à velocidade e a intensidade de ação. O T3 é cerca de 4 vezes mais ativo, então, que o T4. O T4 é encontrado em quantidades muito maiores no sangue, como eu falei, né? E nas células onde atuam, a maior parte do T4 é convertida em T3 pela remoção, então, de um iodeto, né? A maioria do hormônio ativo, T3, que o corpo usa, é produzido pelo fígado. Essa é uma informação muito importante, tá? Prestar atenção aqui, ó, a maioria do hormônio ativo da tireoide, ou seja, o T3, que é aquele que é 4 vezes mais ativo, que o nosso corpo utiliza, é produzido no fígado. Então, aonde que eu transformo o T4 em T3? No fígado. Tem outras células que fazem isso? Tem, algumas células-alvo, né, de vários órgãos fazem isso, mas a maior parte, então, é no fígado. E aí fica aquela questão no ar. E se o fígado não está bem? E se o fígado do meu paciente não está bem? Como é que será que vai ficar essa transformação? A efetividade dessa transformação, tá? Muito bem, agora vamos falar dessa questão da função, né? Vamos aproveitar aqui que a gente está falando da síntese. Então, vamos ver a função de alguns íons na produção desses 2 hormônios tão importantes. O primeiro que aparece aqui é o ferro, né? Não sei se vocês sabiam essa informação,
mas níveis de ferro adequados são importantíssimos para o funcionamento da tireoide. Então, olha aí, pacientes com anemia ferropriva ou com, né, ferritina baixa, pacientes que têm uma dificuldade na absorção do ferro, deixam a tireoide suscetível ao mau funcionamento, tá? Então, olha lá, se a glândula tireoide trabalha com pouco ferro, as reações químicas que produzem o hormônio tireoidiano podem não prosseguir normalmente. A deficiência de ferro prejudica a síntese de hormônio da tireoide, reduzindo sua atividade, tá? É necessário bons níveis tanto do iodo quanto do ferro, e aqui entre parênteses o selênio, a gente vai falar muito do selênio também, para o corpo ser capaz de produzir quantidades adequadas de hormônio da tireoide. Então, na verdade, a pesquisa mostra, então vou mostrar uma pesquisa aqui para vocês, que pessoas com baixa função da tireoide respondem melhor quando é recolocado, digamos assim, reposto esse ferro faltante e o iodo. Então, olha aqui, a associação entre ferritina, né, e hormônios da tireoide. E perfil de pacientes, então, comparados aí os controles com os casos. Então, tem o paciente e tem o controle, tá? O controle, ele tinha lá níveis maiores de ferro, de ferritina, tá? E os casos, então, tinham níveis mais deficientes. Só você comparar ali S-ferritin, FT3, FT4, ó, níveis bem maiores dos controles. E aí o TSH mostrando pra gente que os controles estavam dentro da normalidade e os casos, então, com TSH elevado. T3 nos nossos controles bem mais elevado do que nos nossos casos e o T4 também mais elevado. Então, quer dizer, como que eles fizeram esse estudo? Eles pegaram lá pacientes que eram diagnosticados com hipotireoidismo e foram avaliar a ferritina, foram avaliar os estoques de ferro. E aí perceberam que existia realmente uma falta do ferro, dos depósitos de ferro também nesses pacientes. Ok? Vamos guardando essa informação. Então, o ferro é importante para tireoide. Então, quando eu vou avaliar um paciente que tem hipotireoidismo, se eu quero, por exemplo, digamos assim, deixar a tireoide dele trabalhando da melhor forma possível, com certeza eu vou olhar o hemograma, eu vou olhar os níveis aí de ferro, ferritina, tá? Para ver se não tem essa necessidade. Outro íon importantíssimo, selênio, tá? Então, olha só, a deficiência de selênio não é comum em adultos saudáveis, mas é provável em pessoas com problemas digestivos. Então, ó, já falamos de pessoas com problema de anemia, né, que tenha baixos níveis de ferro, e aí teria que investigar também a causa dessa anemia. Por exemplo, a anemia ferropriva, uma grande causa justamente é hipocloridria, né, baixa produção de ácido e má absorção do ferro por falta do ácido, tá? Eu tenho uma aula disponível aí para vocês no YouTube sobre hipocloridria. E aí eu falo muito sobre isso, sobre as pessoas começarem a ter deficiência na absorção dos minerais e aí ficarem com vários minerais abaixo dos valores ideais e começarem a desenvolver diferentes tipos de doença, tá? Então aqui a falta do selênio pode no mesmo organismo acontecer também a falta do ferro, justamente porque não está tendo uma absorção adequada por problemas digestivos, tá? Então, outras doenças ainda além da hipocloridria, ó, pode ser doença de Crohn, doença celíaca, pessoas com inflamação grave no intestino devido a infecções, tá? Desbiose, né, pessoal? Então, veja só que é aquilo que eu sempre falo para vocês nas nossas aulas de orto molecular, aí seja de qual tema for. Nunca eu consigo recortar o paciente, olhar só para aquela glândula ou só para aquele sistema. Sempre o meu paciente tem que ser olhado como um todo, tá? Eu preciso analisar inflamação sistêmica, eu preciso analisar estresse oxidativo, porque afeta todo o resto. Trato digestório, sempre prestar muita atenção, tá? Continuando aqui, pensa-se que a deficiência de selênio não causa
especificamente as doenças, mas, devido ao seu papel importante na função imune, torna o organismo mais suscetível a doenças causadas por outras deficiências nutricionais e estresse bioquímico ou infeccioso. Tá? A falta do selênio é especialmente grave quando há suplementação de iodo, especialmente para as pessoas que tomam Lugol. Então, não sei se vocês já viram, né, propagar essa informação de que a maioria das vezes a gente pode ter deficiência de iodo, tá? É verdade, tá? Porque cloro e flúor, eles competem com os transportes do iodo no nosso organismo, e a nossa água, ela é fluoretada e clorada. Então, a gente pode ter, mesmo, pessoal, né, todas as pessoas aí ingerindo sal, muitas vezes iodado, e tendo uma reposição na alimentação, ou comendo alimentos que tenham iodo, ainda pode ter deficiência, tá? O nosso foco não é falar também muito detalhadamente desses exames, mas dá para dosar iodo na urina, tá? Tem um método específico para fazer isso, para não ter falso positivo ou falso negativo, tá? Eu, particularmente, vou ser bem sincera, nunca doso iodo no meu paciente. Eu vou muito pelos sinais e sintomas, por aquilo que o paciente vai relatar, então eu vejo se eu vou repor ou não o iodo, né? Eu nunca fico repondo muito tempo, é que nem o ferro. O ferro, quando a gente atingir os níveis ideais de ferro, a gente para a reposição. Por quê? Porque o ferro e o iodo, eles são oxidantes, tá? Então, assim, eu posso provocar estresse oxidativo com excesso de ferro e iodo. Por isso a importância do selênio, tá? Olha aqui a última frase que a gente leu. A falta de selênio é especialmente grave quando há suplementação de iodo, especialmente para pessoas que tomam a solução de Lugol. Tem muita gente tomando por conta, né, a solução de Lugol, tá? Por que que isso é importante? A ingestão adequada de selênio é de extrema importância porque, olha só, protege a glândula da tireoide dos danos de exposição excessiva ao iodo. Eu acabei de falar para vocês que o iodo é oxidante. Então, quem vai proteger a minha tireoide do iodo, por exemplo, caso ele tenha algum pico, caso ele esteja em excesso? O selênio, tá? Então, eu não posso ter baixa de selênio. O que mais que o selênio faz? Protege a glândula da tireoide dos danos de exposição excessiva ao iodo, já falamos, suporta a produção adequada do hormônio tireoidiano, ou seja, dá suporte, favorece a produção adequada do hormônio tireoidiano. O selênio é cofator enzimático da síntese de hormônios e mantém, assim, o metabolismo eficiente, tá? Aí vamos aqui, ó. Vários estudos têm demonstrado os benefícios da suplementação de selênio no tratamento de condições autoimunes da tireoide, que a mais comum é a tireoidite de Hashimoto, tá? Essa tireoidite de Hashimoto, a gente vai falar daqui para baixo aqui nos slides, né? Eu poderia ter outra doença autoimune, que seria a doença de Graves, e a doença de Graves causaria hipertireoidismo, tá? Como o nosso foco é hipotireoidismo, então a tireoidite de Hashimoto é a principal doença autoimune que causa hipotireoidismo, tá? Então, um estudo descobriu que a suplementação de selênio teve um impacto significativo sobre a atividade inflamatória em doenças específicas de autoimunidade na tireoide. E reduzir a inflamação pode limitar os danos ao tecido tireoidiano, tá? Então, é como se ele reduzisse a inflamação. Doença autoimune, a gente sabe que ocorre uma inflamação no órgão-alvo, porque existe a migração, então, das células, dos anticorpos ali, na tentativa de degradar aquela célula, tá? E a tireoidite de Hashimoto é uma tentativa do organismo de degradar a célula construtora de hormônio, tá? Que mais sobre o selênio? Ah, tá, uma explicação, né, do porquê que ele pode ser importante anti-inflamatório e na proteção da tireoide. Isso pode ser devido ao aumento da atividade de glutationa peroxidase e tiredoxina redutase. Nossa, tem dificuldade para ler isso, hein? Tiorredoxina, tá? Que são duas enzimas, tá? Importantes. A glutationa é antioxidante.
Então, bem como a diminuição da concentração tóxica de peróxido de hidrogênio. Ó. Então, justamente, por que o selênio melhora ou diminui o processo inflamatório? Porque ele diminui o processo oxidativo, tá? Quando a gente vai fazer o curso de ortomolecular, a gente tem o primeiro módulo, é só sobre estresse oxidativo, inflamação e glicação, porque são os três problemas bioquímicos ou as três situações do nosso organismo que geram todas as doenças crônicas, tá? Então, quando eu for montar aí a parte de introdução ao ortomolecular para vocês, eu vou falar muito sobre isso, tá? E quando eu tenho estresse oxidativo, por exemplo, aqui, qual é o agente oxidante aqui? Qual o radical livre? Peróxido de hidrogênio, muito produzido na tireoide, tá? Então, quem que neutraliza? Glutationa. Então, se eu reforçar a glutationa, que precisa do selênio para funcionar, eu vou diminuir o estresse oxidativo e, consequentemente, eu vou diminuir a inflamação. O estresse oxidativo provoca a inflamação, tá? Então, aqui ele está falando isso, ó, diminui a concentração de peróxido de hidrogênio e hidroperóxidos lipídicos, que também são radicais livres, que resultam da síntese do hormônio da tireoide. Então, naturalmente, no nosso metabolismo de síntese, existe a formação do peróxido de hidrogênio. Eu já falei para vocês em algum momento também que nosso metabolismo gera radicais livres a todo momento. E o que faz o nosso equilíbrio ser mantido é justamente enzimas e as vitaminas antioxidantes, os minerais antioxidantes, tá?